Olá, pessoal, a paz de Cristo, o amor de Maria. Gratidão pela tua presença aqui nesse canal. Gratidão pelos comentários, gratidão pelos novos inscritos, né? Gratidão por você estar aqui caminhando comigo, né? Nessa nossa jornada, né? De aprendizado, né? Porque cada vez que eu venho aqui no vídeo eu aprendo um pouco mais, né? Porque Coralina, ela dizia, né? Que quem ensina também aprende. Então, assim, quanto mais eu venho aqui e faço algum vídeo, coloco no canal, mas eu aprendo um pouco mais. Então, assim, nunca se esgota esse conhecimento, porque quanto mais a gente aprende, mais tem coisas para a gente aprender. E não vale a pena você ficar com o conhecimento apenas para você. Então, se o que eu aprendi mudou a minha vida, então eu acredito que eu tenho a obrigação de passar esse conhecimento para outras pessoas, para que eu veja outras vidas serem mudadas também. E o que foi que mudou na minha vida? Eu vim de uma família muito pobre e assim, financeiramente falando, né? A minha família minha mãe teve 13 filhos, né? Um foi um aborto, então, na verdade, ela teve, tirando esse aborto, 12 filhos, né? 6 homens e 6 mulheres. E eu fui a penúltima filha dela. Então, naquele tempo, com muita dificuldade, não tinha esses programas de governo, né, que tem hoje, Bolsa Família e tantas ajudas que tem hoje. E eu vivi uma vida muito difícil, de muita escassez, né? Então, assim, não foi fácil chegar aqui onde eu estou, mas, assim, eu venci. Então, depois disso, casei com um marido também muito pobre, mentalmente falando, sabe? Aquele marido que não tinha a vontade de crescer, porque para mim, pobre é você não querer crescer. Isso é a verdadeira pobreza, né? A pobreza espiritual, né? Porque assim, é normal do ser humano você querer sempre mais, né? Porque nós estamos em constante transformação. Tanto é que às vezes você tem uma bicicleta, aí depois você passa para uma moto, de uma moto você passa para um carro. E o meu ex-marido, ele era acomodado, mas não veio o caso aqui falar dele, sabe? Eu só estou contando porque assim, eu atraí ele porque eu também era assim. Então, assim, uma mente de pura escassez, sabe? Então, se eu só via aquilo, escassez, eu não via mais nada, eu só via minha mãe comprando feira, fiado, para pagar, sabe, Deus quando. A gente só tinha mesmo o que comer, com muita dificuldade, que às vezes algumas pessoas faziam doação, né? A minha família fazia doação, assim, algumas tias doavam comida pra gente, roupa usada, de minhas primas eu usei muita e foi muito difícil. Então, assim, quando eu conheci um pouco sobre a lei da atração, aí eu abri a minha mente de uma forma assim que eu saí de uma pessoa que eu era endividada para hoje em dia eu tenho o meu CPF limpo, né? Eu morava numa casinha muito simples, praticamente, não vou dizer caindo nos pedaços, mas assim, não oferecia conforto nem segurança, sabe? Então, hoje em dia eu moro numa casa muito boa e muito confortável e minha vida mudou completamente, né? De armário vazio, hoje em dia eu tenho armário cheio, geladeira vazia, hoje em dia eu tenho geladeira cheia, guarda-roupa vazio, hoje em dia eu tenho guarda-roupa cheio e a conta bancária era no vermelho direto, né? Pegando o disponível do banco e muito dinheiro emprestado, né? Hoje em dia eu não vou aqui dizer para você que a minha conta bancária já está cheia, ainda não está, mas assim, também não está vazia. E não vivo mais pedindo emprestado no banco e não preciso mais pegar dinheiro do disponível. E vivo do meu salário e hoje em dia não tenho mais assim aquelas dívidas, né?
aquelas dívidas acumuladas no cartão de crédito, meu CPF está livre, não recebo mais nenhuma ligação de cobrança. Então, assim, isso me fez um bem tão grande que eu não tenho como me calar, gente. Eu preciso dizer. Porque muitas pessoas não têm conhecimento ainda dessa lei. E ela é uma lei igual a qualquer outra lei que existe no universo. Essa lei, infelizmente, não se ensina nas escolas, que deveria ensinar, né? Porque precisa a gente saber sobre ela. A lei da atração é igual, eu comparo com a lei da gravidade. A lei da gravidade, ela diz o quê? Se a Terra atrai todos os corpos para o seu centro. Se eu pego esse copo, não é? E solto, ele vai imediatamente cair. A lei da atração, ela diz o quê? Semelhante atrai semelhante. Esse é um princípio da lei da atração. Então, o que era que acontecia? Eu vivia na escassez, por isso eu atraía aquele marido também da mente escassa. Aí vivemos na escassez muito tempo, foi um tempo muito difícil. Hoje eu me libertei daquela escassez e graças a Deus eu libertei meus filhos, né? Porque eles não passaram pelo que eu passei e eles terão uma vida muito melhor do que a que eu tive. Os meus netos também terão. E as pessoas que estão ao meu redor, eu sempre tento transmitir esse conhecimento. Sempre falo um pouco para as pessoas dessa lei da atração, que ela existe, embora a gente não acredite. Embora tem pessoas que duvidem, mas a lei da atração, ela está acontecendo exatamente agora. Aí onde você está, aqui onde eu estou, nós estamos atraindo exatamente coisas para a nossa vida de acordo com o que nós estamos pensando. Se você tem pensamento de escassez como que eu tinha, você vai atrair mais do mesmo, porque a vida vai te trazer mais daquilo que você põe foco. E se você tem pensamentos de prosperidade, né, pensamentos de riqueza, pensamentos de fartura, a vida vai te trazer mais disso aí, tá certo? Porque é assim que funciona, depende daquilo que nós pensamos e daquilo que nós focamos, daquilo que nós vibramos, daquilo que nós colocamos o foco. E depois que eu aprendi sobre a lei da atração, eu aprendi um mantra do Ho'oponopono. O que é o Ho'oponopono? O Ho'oponopono é um mantra que liberta a gente de memórias do passado, certo? E faz aquelas memórias serem transmutadas em luz. Então, é um mantra onde a gente se conecta com Deus e pede para Deus transmutar toda aquela energia negativa em positiva. E é um mantra muito fácil da gente lembrar e de praticar, porque são exatamente aquelas 4 frases que eu já falei aqui para vocês, né? Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grata. Você diz o seu primeiro nome e eu faço sempre com o meu texto, porque eu não tenho... o meu japamala se quebrou, né? Então, porque é um mantra que veio do Havaí, né? Então, eu fazia com o japamala, mas aí você pode fazer com o texto, né? O mantra é 108 repetições. Como o texto só tem aqui 50 contas, né? Então, você precisa fazer 2 vezes, né? Dá 2 voltas e mais 8 vezes. É muito bom você fazer esse mantra para curar suas memórias de escassez ou qualquer outra memória que você precise curar. E depois que você fizer para você pode fazer para o dinheiro, você pode fazer para sua família, você pode fazer para sua saúde, você faz para aquilo que você quiser. Então, assim, tem pessoas que dizem assim, como é que eu vou dizer dinheiro, abençoado, sinto muito, me perdoa, eu te amo e sou grata. Olha, se você tiver crenças a respeito de dinheiro, você precisa eliminar, porque eu tinha. Né? Eu cresci ouvindo minha mãe dizer, feliz de quem Deus gosta. Então eu pensava o quê? Eu vivo nessa pobreza porque Deus não gosta de mim. Né? Fulaninho é rico porque Deus gosta do fulaninho.
E meu pai dizia o quê? É mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Então foi assim que eu cresci nesse ambiente. Então, inconsciente, eu afastei o dinheiro de mim, né? Porque que era que eu pensava? Não quero perder a minha salvação. De maneira alguma eu vou perder minha comunhão com Deus, vou deixar de ser salva. Então, inconsciente, eu afastava o dinheiro de mim. Então, com essas crenças, eu criava situações para gastar todo o dinheiro que eu tinha. Então, eu gastava muito dinheiro, não parava na minha mão de forma alguma e eu gastava até o que eu ia receber, né? Assim, o dinheiro do próximo mês eu já gastava antes do dinheiro chegar na minha mão. E se eu fosse receber um décimo em junho, né, que geralmente paga a metade do décimo, eu acho que em março eu já ia no banco e pedia adiantado. Então, quando o décimo entrava, eu já ficava devendo ao banco de novo, porque o banco tirava todo aquele dinheiro e me emprestou e mais os juros. Aí só sobrava para mim as dívidas. E assim era a minha vida e foi virando uma bola de neve. Até que eu comecei a ler alguns livros, né? Porque eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de ler. No início, eu já contei para vocês, não tinha condições de estar comprando os livros. Muitas vezes eu ia nas lojas americanas e lia o que tinha escrito atrás no verso do livro e tinha e guardava assim por trás dos outros. Eu dizia, um dia eu venho aqui e compro esse livro, sabe? Até que a minha mente foi se abrindo e as coisas foram melhorando. Eu também fiz um curso do Cristão Rico, eu encontrei esse curso na internet e eu recomendo, foi maravilhoso. Eu parcelei em 12 vezes no cartão emprestado da noiva do meu filho e quando eu cheguei na 9ª parcela, eu quitei o curso. Tá certo? Eu quitei o curso e mudei a minha mente, porque eu aprendi muitos princípios da Bíblia que eu não sabia a respeito de dinheiro, né? E assim, começou a sobrar dinheiro. E quando começou a sobrar dinheiro, eu comecei a quitar as dívidas e não foi preciso mais fazer, né, algumas dívidas. Então, eu tô aqui para dizer para você que o que aconteceu comigo pode estar acontecendo com você também, né? Você hoje pode aí ser uma mulher que, como eu fui abandonada, né, pelo meu ex-marido com 2 filhos e eu fiquei só e com muitas contas para pagar e eu não encontrava uma solução para minha vida e cheguei até dia que eu me acordava e tinha raiva e reclamava com Deus. Eu dizia, por que? Eu perguntava para Deus, por que o Senhor me acordou? Porque eu não queria acordar. E muitas vezes eu dizia para minha filha, eu queria morrer. Então, assim, eu dizia que queria morrer, mas eu não tinha coragem de tirar a minha vida. Graças a Deus, que eu sempre tive temor a Deus, né? Porque eu me via assim numa situação sem solução, né? As dívidas aumentando cada vez mais, geladeira vazia, as contas crescendo a cada dia e eu não via saída, né? Então, muitas vezes eu lembro que eu cheguei a dizer isso para minha filha, eu queria morrer. Só que eu queria, assim, não acordar mais, morrer naturalmente. Eu não tinha coragem de tirar a minha vida, graças a Deus por isso. Até que lendo, a minha mente foi abrindo, eu fui colocando em prática o que tinha nos livros, fui eliminando crenças que eu tinha sobre dinheiro, e eu fui praticando o mantra do Ho'oponopono e hoje em dia eu estou aqui dizendo para você, vale a pena você praticar, tá certo? Não sei se você gosta de ler como eu gosto, mas se você não gostar de ler, eu sugiro a você que você elimine as crenças que você tem a respeito de dinheiro, né? Que as pessoas por aí falam muito mal de dinheiro, né? Que o dinheiro é sujo, que o dinheiro é a raiz de todo mal.
falam muitas coisas absurdas sobre dinheiro que a gente vai gravando lá na nossa mente inconsciente, e é a mente consciente, é a mente que governa a nossa vida, tá certo? Não é a consciente, é a inconsciente. Então, assim, você vai colocando ali na sua mente essas coisas e de repente você começa a se afastar de dinheiro e não entende por quê. Na sociedade, geralmente é assim, as pessoas falam muito mal de dinheiro, nas escolas também, nas novelas, né? A gente vê muito as pessoas falar mal de dinheiro e a gente vê muito no dia a dia algumas pessoas, né? Que as igrejas, né? Elas falam muito mal de dinheiro, até porque, né, elas querem, algumas, né, não são todas, querem que as pessoas tenham medo, né? Não ensina o evangelho com amor, ensina que as pessoas tenham medo de Deus, né? Ensina que Deus é um Senhor que está anotando tudo que você faz de errado para um dia lhe punir. As igrejas muitas vezes não dizem a você que Deus é amor. E ela não diz que você também é uma pequena fagulha de Deus, que você recebeu ele na hora do seu batismo. Então você é uma centelha de Deus. Deus é o macro e você é o micro, tá certo? E que você e Deus é um só. Como disse o Senhor Jesus, eu e o Pai somos um. Então esse ensinamento as pessoas não passam pra gente, né? Então, eu estou aqui para ajudar você a abrir a sua mente, cumprindo o meu chamado, a minha missão, porque foi para isso que Deus me chamou. E quando eu recebi o chamado, eu assim, fiquei meu diálogo interno, né, com Deus, e dizendo assim, como é que vai ser, como é que eu vou fazer, eu sou tímida, né? Eu tinha uma brechinha aqui no dente, e essa brecha era muito maior do que é hoje, e eu dizia, meu Deus, eu vou falar na internet que essa brechinha nesse dente. Olha, eu não estava assim com a mente aberta como eu estou hoje, eu estava começando. Então, os primeiros vídeos, teve uns que eu até apaguei, de tão assim, porque eu mexo pouco com a tecnologia, e tem uns vídeos que eu até apaguei de tão mal feito que estava, e assim, tão triste que eu estava. Dava para perceber quando você olhava para o meu rosto, a mulher triste que eu era. Então, assim, a minha filha também me disse, mãe, a senhora vai ter roupa para gravar o vídeo todos os dias. E eu quero te dizer que a brechinha, ela simplesmente... Não voltei a usar aparelho, tá? Porque um tempo atrás eu usei aparelho e esse dente, ele juntou, ficou perfeito. Só que depois de um certo tempo, eu tirei o aparelho, né? Porque não tinha mais necessidade de usar. E coloquei uma prótese porque eu falto o dente lá atrás. Só que a prótese começou a me incomodar, tipo, ela fazia uma pressão no último dente que eu tenho aqui e eu não suportei ficar usando ela. Então eu abandonei a prótese. Quando eu abandonei a prótese, o dente abriu novamente e voltou o problema todo de novo. Então, assim, mas Deus é tão fiel que cada dia que passa, não fui mais no dentista consertar, foi naturalmente. Não voltei mais a usar aparelho, não coloquei outra prótese e não, assim, não ficou completamente fechado, mas também não está mais aberto como estava. Naturalmente o dente foi se juntando, graças a Deus. Igual outras coisas, né, aconteceram assim, em outros milagres, né? Dívidas pagas, liberta de pânico, que eu acordava de noite com o coração acelerado, gritando, armário cheio, geladeira cheia, como eu já falei, guarda-roupa cheio, paz de espírito, família em harmonia, saúde, tudo isso porque eu me conectei mais com Deus. Através do mantra, do Ho'oponopono, a gente entende que a gente estava afastado de Deus, né? E quanto mais você se afasta, mais você paga preço. E eu tinha me afastado, então assim, eu me reconectei, não é, com o meu Deus e eliminei aquelas crenças a respeito do dinheiro.
continuo lendo alguns livros bons e eu estou aqui agora. Eu quero ajudar outras vidas, né, que estão passando pelo que eu já passei. Eu quero ajudar você a se iluminar também. Eu quero ajudar você a encontrar essa solução para os seus problemas. Eu quero dizer para você que a solução está dentro de você, né? Tudo que a gente procura está dentro de nós. Como assim, Ana Lúcia? Uma casa está dentro de nós, está. Um apartamento está dentro de nós, está também. Um carro está dentro de nós, está. Tudo que a gente procura está dentro de nós. Então, não procure fora. Procure dentro de você. Outra coisa que eu quero te dizer, saia desse lugar de vítima, sabe? Esse lugar de vítima não vai te levar para lugar nenhum. Você tome rédeas da sua vida, que você entenda que você não é culpado, porque o que você fez com a consciência que você tinha no momento. Você é apenas responsável por tudo que acontece na sua vida. Então, saia do lugar de vítima, pare de estar culpando as pessoas pelo seu fracasso, né? Porque eu poderia ter chegado aqui para você e ter dito assim, a culpa do meu fracasso foi do meu pai, que muitas vezes ele ia para casa da minha sogra, minha ex-sogra falar mal de mim, me botou para fora de casa, a culpa é do meu ex-marido, que tinha muitas mulheres fora, a culpa das minhas dívidas. Não, certo? Não culpe seu ex-marido, não culpe seu pai, não culpe sua mãe. E saia dessa cadeira de vítima. Assuma as rédeas da sua vida e aprenda com cada obstáculo que aconteceu na sua vida. Talvez Deus permitiu você passar por tudo isso que você passou para poder te curar e te usar para você curar outras pessoas, né? Talvez você esse dilema que você está vivendo hoje, essa provação, pode ser o teu testemunho amanhã. Então, assim, Deus pode estar querendo te usar, tá certo? Ele pode estar querendo colocar você em outro nível e você não está entendendo. Então, assim, respire fundo, levante a sua cabeça, sinta Deus aí dentro de você e acredite, tudo que você procura está dentro de você. Não culpe o externo, não culpe a inflação, não culpe o preço da mercadoria, não culpe o prefeito da sua cidade, não culpe ninguém, né? E assuma a responsabilidade total pela sua vida. Tenha fé, elimine as crenças que você tem negativas a respeito de dinheiro e pratique o mantra do Ho'oponopono, e depois você vem aqui e me diga se a sua vida mudou pelo menos um grau, se a sua vida mudou pelo menos um pouco, sabe? Se a sua vida mudou, se a sua vida melhorou, comece a praticar esse mantra do Ho'oponopono, que você vai ter muitas vitórias para contar. E esse livro aqui que eu tô lendo, né, faz um tempinho, é porque eu não leio todos os dias, leio de vez em quando dá para ler. Eu ainda tô na página 161, eu não li esse livro todo ainda. Esse livro, As 16 Leis do Sucesso, né, de Napoleão Hill. Eu tô na página 161, ele é todo marcadinho assim, ó. Tô aqui nessa marquinha onde eu fiz. Ele explica pra gente aquilo que Jesus disse, né? Se uma pessoa chamar para você caminhar com ela 1 milha, caminhe 2. Se alguém te bater na face do lado esquerdo, ofereça o lado direito. Então, assim, é o que esse livro aqui explica pra gente, que a gente deve sempre oferecer mais do que aquilo que a gente... do que aquilo que as pessoas esperam, tá certo? No seu trabalho, na sua vida, no seu dia a dia, você pode oferecer sempre um pouco mais. Agora, veja, quando a gente
oferece um pouco mais. A gente é visto às vezes no trabalho como uma pessoa que é babão, como a pessoa que, não sei como é que chama aí na sua região, aqui chama baba-ovo, tá fazendo mais do que os outros, era o serviço de fulano, ele tá fazendo, mas assim, aqui no livro ele diz que se você, né, sobreviver somente fazendo o mínimo possível, é somente isso que você vai ter, né? Mas se você estiver disposto a fazer um pouco mais daquilo que é para você fazer, muitas portas vão se abrir para você, até porque aqui nesse livro o autor explica que isso é uma lei universal. Aí ele dá um exemplo aqui do agricultor. Ele diz, já pensou se o agricultor esperasse apenas pelo fruto de um único fruto, né? Já que muitas vezes ele planta apenas uma única semente, né? Mas a gente vê que o agricultor, ele planta uma semente e quando a colheita vem, ele colhe muito mais. Muitas vezes a colheita naquele ano não é tão boa, mas nos anos seguintes, né, ele colhe muito mais do que aquilo que ele investiu na terra. Então isso aí é a natureza ensinando para nós, né, que a gente, sempre que a gente presta um serviço, a gente recebe a recompensa, tá certo? Então nunca a gente deve fazer somente aquilo que nos pede, porque tem outra parte da Bíblia que Jesus explica que se a gente fizer só aquilo que o nosso patrão, né, no caso em nosso emprego, o patrão manda a gente fazer alguma coisa, se a gente fizer somente aquilo, a gente é um servo mau, tá certo? Porque fez aquilo que era para fazer, é um servo inútil, tá certo? Não é um bom servo, é um servo inútil. Para você ser considerado um bom servo, você tem que fazer um pouquinho mais do que aquilo que o seu patrão lhe ordenou. Então, eu espero que alguma chave tenha virado aí na sua vida, né? Eu espero que você guarde aí, né, essa mensagem, né? O livro ele também explica um pouco sobre a lei do retorno multiplicado, né? Que é uma consequência dessas coisas simples que a gente faz no dia a dia, né? Então, assim, sempre vai ter o retorno para nós, né? E todos nós temos a oportunidade de usar essa lei, tá certo? Se a gente estiver sempre pronto a prestar algum serviço, né? Sem se esquivar, a gente tem a oportunidade todos os dias de fazer um pouco mais do que aquilo que esperam de nós. Como assim? Por exemplo, ontem eu precisei que um motoqueiro trouxesse pão para mim. Eu pedi para ele, né, uma gentileza para ele ir na padaria comprar pão para mim. Quando ele chegasse aqui, eu ia pagar o pão e a viagem dele da moto. Então, a viagem dele, ele cobra R$5. Então, o que foi que eu fiz? Ele esperou o quê? Que eu pagasse o pão e pagasse os 5 da moto, né? Digamos que o pão deu 5, a moto deu 5, R$10, né? Então, assim, eu fiz uma pequena gentileza. Em vez de mandar o Pix para ele de R$10, mandei o Pix de R$11. Não precisa ser muito, né? Não precisa ser muito. Você faz uma gentileza pequena. E ele me agradeceu muito. Então, assim, é muito bom quando a gente faz para as pessoas aquilo que, um pouco mais do que aquilo que elas estão esperando de nós. Aí você vai ver quantas recompensas você vai ter. No trabalho que eu estou exercendo hoje, né? Na escola que eu trabalho, que eu estou no cargo de gestora escolar, quando eu cheguei para trabalhar lá, eu vi muitas oportunidades assim, sabe? Primeiro, foi uma turma que a professora precisou se afastar já no finalzinho do ano e a turma ficou sem professor, faltando poucas semanas para acabar o ano.
Então, uma turma com 38 estudantes, uma turma de 5º ano e ficou sem professor. Então, nessa época eu estava com o horário da tarde disponível e eu falei para hoje minha amiga, né? Falei para ela na época, eu disse, olha, a partir de amanhã eu venho ficar com a turma. Ela disse, você vem? Eu disse, venho. Eu venho ficar, nem se preocupe. E quando foi no outro dia eu estava lá. Então, assim, eu fiquei com essa turma até a Secretaria de Educação mandar dizer que não precisava mais, porque a professora da turma voltou, tá certo? Mas, assim, enquanto a turma precisou, eu fiquei com essa turma. Então, assim, parece até que foi um serviço jogado fora, parece que eu fui uma abestalhada, trabalhei dobrado, sabe? Parece que, como é que se diz? Eu queria estar babando, mas não foi nada disso. Eu fiz por amor, eu fiz de coração. Qual foi a recompensa disso? A secretária de Educação me recompensou com um salário a mais, que eu nem esperava. Ela ligou para a escola, perguntou como estava a turma. A minha amiga na época era a diretora da escola e falou que eu estava ficando com a turma e ela colocou um salário a mais na minha conta. Foi uma surpresa para mim, que eu não esperava esse salário. Porque eu fiz assim por minha conta, tentando ajudar mesmo. E depois ia ter uma eleição na escola para escolher as novas gestoras da escola. E o que aconteceu? Essa minha amiga que era gestora me chamou, me convidou para ser gestora da escola junto com ela, né? Hoje em dia eu continuo como diretora dessa escola e a minha amiga agora há pouco tirou uma licença. Então, tudo isso por quê? Porque eu prestei um serviço, eu fiz algo a mais do que aquilo que era para fazer, tá certo? Eu tomei a iniciativa de ajudar, né? E a recompensa vem. Então, hoje, a Bíblia nos diz isso, esse livro também diz, e eu quero te dizer, eu sou uma prova disso, de que se você fizer algo a mais, o universo também vai fazer algo a mais por você. Então, isso é em qualquer área da sua vida, isso é o que você puder fazer no dia a dia para ajudar alguém, você faça, porque você vai ter a recompensa. É o que eu digo sempre, né? A meus filhos, sempre que puder, ajude alguém, tá certo? E às vezes a gente diz assim, eu não posso ajudar ainda, eu tenho tão pouco, a mente, né? A mente da gente, ela tenta nos sabotar. Então você diga, não minta pra mim, minha mente, porque com esse pouco eu posso ajudar, tá? Eu tenho pouco, mas com esse pouco eu posso ajudar um pouco. E ajudar um pouco é muito melhor do que não ajudar nada. E com certeza o universo vai te retribuir pela ajuda que você deu para alguém, pela ajuda que você fez para alguém. Então, tá chegando o Natal, né? Tá pertinho do Natal. Que tal você, a partir de hoje, usar isso como uma filosofia de vida e fazer sempre um pouquinho mais, né? Pelas pessoas que estão ao seu redor. Fazer um pouco mais aí na sua casa, fazer um pouco mais no seu trabalho. Que tal você fazer um pouco mais a cada dia? Então, assim, agora também você precisa abrir suas mãos para o receber, porque você vai receber muitas bênçãos. Não que quem não faça não receba, não é assim. Mas assim, quando você faz aquele algo a mais, é tipo assim, o universo te recompensa mais, né? Ele é uma forma dele te agradecer também, de dizer obrigada pelo que você fez, e ele manda muitas bênçãos para você. Então não faça somente o esperado, faça sempre um pouquinho mais, tá certo? Onde você for, onde você chegar, que você faça esse pouquinho mais, que a mente diz pra gente que é pouco,
Mas assim, é melhor você fazer um pouco do que você simplesmente não fazer nada. Então, eu espero que eu tenha te ajudado você a refletir. Eu espero que eu tenha aberto um pouco a sua consciência, né? Eu espero que você, se você está endividado ou endividada hoje em dia, com certeza você deve ter crenças negativas a respeito de dinheiro, que você elimine essas crenças, que você vai ver sobrar dinheiro. Eu espero que você comece a praticar o mantra de limpeza do Ho'oponopono para curar suas memórias, né? Para curar as memórias negativas, transformar em energia positiva. E como diz aqui o autor desse livro, né? Façam algo a mais, tá certo? Então, que Deus te abençoe poderosamente. E comenta aqui nos comentários, né? Você já fez algo a mais alguma vez na sua vida? Você usa isso como uma filosofia de vida? Você sempre faz algo a mais por alguém aí aonde você vai? Você tem praticado o Ho'oponopono? Você tem eliminado algumas crenças negativas a respeito do dinheiro? Então, comente aqui abaixo. Eu agradeço a tua presença aqui, eu agradeço o teu comentário, eu agradeço os compartilhamentos e eu te desejo sucesso.